mana, e aí mano, e aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje será como vencer a procrastinação nos estudos. Eu fui uma pessoa muito procrastinadora, confesso que eu já fui muito. Só que ao decorrer dessa minha vida de estudante, eu comecei a ler mais, assistir mais documentários sobre esse assunto, ver mais filmes que tratam esse assunto, séries, podcasts, acho que deu pra entender, né? Consegui diminuir muito a minha procrastinação. Então nesse vídeo, eu vou mostrar eu estudando, só que eu vou falar pra vocês algumas dicas que funcionaram super comigo e que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve aqui embaixo, ative as notificações e já vai me seguir no Instagram, @marianasantosestudies. Um beijo e bora pro vídeo. Então, bora para a primeira técnica. É você ter clareza do que você precisa fazer. Quando eu procrastinava muito, é porque às vezes batia aquele ânimo, sabe? Quando a gente tem um ânimo tipo, a gente quer fazer várias coisas, só que a gente não sabe por onde começar. Então, a primeira dica que eu dou, que é essencial, é você ter clareza do que você quer fazer. E o que isso significa? Significa que você tem que anotar tudo no papel, tudo mesmo que você precisa fazer. Porque assim, quando você, aparecer a vontade de fazer alguma coisa, você vai ter lá tudo claro. E também quando eu procrastinava, geralmente era porque, como eu falei, aparecia esse ânimo. E aí eu queria fazer várias coisas, só que eu acabava fazendo nada. Por quê? Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu queria ser produtiva, eu queria estudar, mas eu não sabia o que estudar, como estudar. Então já pega uma folha e anote o que realmente você precisa fazer. Porque aí quando você for realizar essa tarefa, vai ser mais fácil de você evitar a procrastinação. A segunda técnica é você definir um horário para terminar essa sua tarefa. Essa ação aí que você deseja fazer. Como exemplo, eu quero ler 30 páginas de um livro direto. E aí eu vou definir que eu quero ler 30 páginas em 30 minutos. Então, isso é muito bom, porque aí você já tem um tempo estimado, sabe, pra fazer tal atitude. Quando você deixa muito vago assim, tipo, eu quero ler livro, não determina nem as páginas, não determina nem a quantidade de tempo que você vai ficar lendo aquele livro, fica muito aberto assim. E aí a nossa mente acaba descobrindo uma brechinha aí pra conseguir procrastinar. Então, tenha clareza, foi a primeira técnica / dica. E a segunda é você definir um tempo para você realizar tal tarefa. Como exemplo, eu estava estudando biologia, então eu defini um tempo para estudar biologia, eu defini um tempo para copiar essa matéria. Coloquei, por exemplo, 30 minutos. Então, em 30 minutos eu tenho que ter terminado isso, porque fica até mais fácil, porque a nossa mente pode pensar até assim, eu vou fazer isso nesse tempo, porque daqui 30 minutos então eu estarei livre. Então fica muito mais fácil da gente evitar de uma vez por todas a procrastinação. E como eu falei disso, de você definir a quantidade de tempo para você realizar tal tarefa, é aí que vem a terceira dica, que é você definir um horário para fazer cada tarefa. Por exemplo, aí eu estava estudando no final da tarde, porque pela manhã eu tive que fazer outras coisas mais urgentes, então eu acabei que deixei biologia para estudar pela tarde. Então você definir um horário. Eu tinha definido que eu ia estudar o quê? 3 horas da tarde. Porque se você colocar simplesmente estudar à tarde, a nossa mente também tem mais facilidade em procrastinar, sabe? Então a minha dica é o seguinte, defina um horário para realizar aquela tarefa. Porque às vezes quando a gente coloca como, por exemplo, eu quero ler de manhã. Tá, mas qual horário você quer ler de manhã? A gente tem que definir horário, tem que ter mais clareza em relação às atividades que a gente foi fazendo, porque senão a nossa mente, ela literalmente vai procrastinar bastante. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu simplesmente jogava as tarefas assim nos horários do dia, como por exemplo, ler livro pela manhã, estudar pela manhã e, assistir vídeo pela manhã, videoaula, ficava muito amplo. E às vezes, amplo no sentido de, eu não sei qual que é a palavra, ficava muito solto assim, sabe? Então, quando eu comecei a definir horários reais, assim, horários. Coloquei lá 1 hora ler, 2 horas estudar,
3h30 assistir videoaula, eu consegui render muito mais e ser muito mais produtiva e, por consequência, evitar essa coisa que a gente chama de procrastinação. A quarta dica, quarto método, quarta estratégia é você estudar com algum método de estudo, é você ir testando e encontrar o seu método. Eu gosto muito de usar o método Flow Time, que é basicamente você estudar pelo tempo que você conseguir estudar. E aí, quando você perceber que tá cansada, não tá conseguindo focar, você faz uma pausa. É mais ou menos assim, eu tô aprendendo ainda um pouco sobre esse método Flow Time, mas você pode ir pesquisar. É Flow, F-L-O-W, Time, normal. E aí, basicamente, esse método, você fica nesse flow, né, nesse estado de concentração. E assim que você perceber que você tá começando a ficar cansado e tal, você já faz uma pausa. E assim que você perceber que descansou, bora voltar a estudar. Esse método tá funcionando muito pra mim, porque antes eu usava o método Pomodoro. Só que às vezes, tipo assim, eu acho que você já conhece o método Pomodoro, né, porque ele é muito famoso. Mas às vezes acabava os 30 minutos e eu ainda conseguia render. Então, com esse método Flow Time, que ele é mais solto, assim, mais aberto, eu consigo focar mais. Mas, assim, eu vejo que umas pessoas, elas tentam usar só esse método de estudo, assim, como, por exemplo, eu só quero um. Não, você sempre... Se você perceber que esse método tá te ajudando, continua a usar. Mas se você perceber que não tá te ajudando tanto igual antes, é só mudar, sabe? Não leva tão a sério assim, tão rigorosamente, acho que assim que fala. Eu tô sempre testando novos. Antes, no passado, eu testava mais. Eu era louca dos métodos de estudo, tava sempre testando. Era método de estudo de mapa mental, de ficha, de resumo. Até que não existe método, tipo assim, certo e errado, assim. É o que você se dá melhor, é o que você sente que é melhor pra você. E aí a gente já entra na eu acho que é quinta técnica. Essa quinta técnica, ela é muito boa. Tanto que lá no meu Instagram, teve um dia que eu postei um IGTV sobre ela. Já tem um tempão, tá, gente? E aí o pessoal aplicou, falou que gostou muito. E essa técnica, ela é literalmente... ela te salva da procrastinação. É o seguinte... É o método 3-2-1. Eu não sei quem criou essa técnica. Eu já vi em vários livros, já vi em vídeos, mas eu não sei o autor dessa técnica. E é basicamente o seguinte: sabe quando você tá deitada na sua cama procrastinando, você tá, sei lá, vendo série e era pra você tá estudando, ou você tá vendo, sei lá, um filme e era pra você tá trabalhando? Olha que legal que é essa técnica. Consiste em você pensar assim, ó, quando eu chegar no 1, eu vou levantar e vou fazer acontecer. E aí você tá lá deitado e pensa, tá, 3, 2, 1 e foi, vai, sem pensar. É muito legal porque essa técnica te faz agir, sabe? Ela tem a ver mais com a prática, com a execução. Então, faz o seguinte, se você até pra acordar cedo, essa técnica é muito boa, eu já usei. Às vezes o despertador tocava e eu meio que não queria levantar e eu deitava na minha cama. Só que aí vinha aquele pensamento, deixa eu testar aquela técnica que é 3, 2, 1. E aí eu pensava, tá, no 1 eu vou levantar. E eu levantava, eu pensava assim com os meus pensamentos. É o seguinte, ó, 3, 2, 1. E no 1, pá, vou levantar. E eu levantava, porque essa técnica, ela é muito boa. Ela exige muito de você ter ação, mas é uma técnica muito eficiente. Comenta aí se você já usou essa técnica, ou se você já usou algumas dessas técnicas, elas realmente são muito boas. E a sexta técnica tem a ver com você já preparar o seu lugar de estudo ou preparar o seu local de trabalho antes mesmo de você começar a estudar. Geralmente, quando a gente vai arrumar nosso canto de estudo, é uma coisa mais fácil, né? Não exige tanto raciocínio da gente. Então, o legal aqui é você ir fazendo isso para nossa mente já ir acostumando, para ela já entender que a gente já vai começar a estudar ou já trabalhar. É meio que um gatilho assim, sabe? Então essa técnica é muito boa, eu uso até hoje e amo. Então essas foram as 6 técnicas. Ative as notificações aqui do canal, deixa o seu gostei. Sai vídeo no canal toda terça e sexta, o horário eu ainda tô definindo, sabe? Mas é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo. Um beijo pra você, se cuida e até a próxima. Tchau!